Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco o julgamento das ações sobre prisão em segunda instância. E a expectativa é grande. 4 ministros ainda precisam votar. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os efeitos práticos de qualquer que seja a decisão do plenário. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Ministério Público e Polícia Federal investigam pagamento de propina para cancelar a Operação Castelo de Areia. Um dos investigados é César Asfor Rocha, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça condena ex-governador do Amapá por desviar dinheiro de empréstimo de servidores públicos. Ele foi condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão e à perda do cargo. E ainda, a exposição à República e o Supremo reúne documentos e objetos que contam a história da transição do Império para a República. Com a República veio também o regime democrático. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizaram na manhã de hoje a Operação Ápios. A ação investiga o pagamento de propina a agentes públicos para suspender e anular uma outra operação, a Castelo de Areia. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes. Evne, conta pra gente quantos mandados já foram cumpridos, quais os detalhes dessa operação. Oi, Rafaela, boa tarde. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, um deles na casa de César Asfor Rocha, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. A investigação foi motivada pelo acordo de colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci. De acordo com o depoimento dele, a construtora, Camargo Correia, teria pagado propina para agentes públicos para barrarem a Operação Castelo de Areia. Um ano depois, ela foi anulada no tribunal, no STJ. Bom, estão sendo apurados crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o governador do Amapá a 6 anos e 9 meses de reclusão e a perda do cargo. Valdez Góes foi acusado de desviar dinheiro de empréstimo consignado de servidores do Estado. Os desvios ocorreram entre 2009 e 2010, no primeiro mandato de Valdez Góes, do PDT. Segundo o Ministério Público, ele deu continuidade à prática adotada pelo governo anterior de usar dinheiro dos servidores para custear despesas públicas. Os valores eram descontados dos salários de servidores que fizeram empréstimos consignados, mas não eram repassados aos bancos por uma ordem pessoal do governador. Mesmo honrando o compromisso que assumiram, os trabalhadores foram surpreendidos por cobranças bancárias. Para o STJ, Valdez Góes cometeu o crime de peculato desvio. Ele foi condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto. A Corte Especial o condenou ainda a pagamento de multa, a devolver R$ 6.300.000 ao erário e à perda do cargo de governador. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o uso não foi de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas de dinheiro particular em posse do Estado. Desvio de dinheiro alheio, resumiu o ministro. O presidente do STJ votou no processo porque, no início do julgamento, em 2018, a presidência da corte era exercida pela ministra Laurita Vaz. E em uma outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que busca e apreensão coletiva em comunidades pobres do Rio de Janeiro é ilegal. Os ministros da 6ª turma analisaram o habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em benefício dos moradores de 2 comunidades, de Jacarezinho e do conjunto habitacional Morar Carioca. O pedido buscava anular decisão judicial que autorizou busca e apreensão coletiva em residências na região. A ordem era para que a polícia buscasse por armas, documentos, celulares e outras provas contra facções criminosas. A medida foi tomada em 2017, após um policial morrer enquanto trabalhava em uma operação das forças de segurança nas favelas da área. O episódio resultou na concessão de uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar generalizada na região. A juíza que deu autorização para as revistas indiscriminadas justificou que as comunidades ganham novas casas constantemente, sem registro ou numeração, e que a revista coletiva seria necessária para a segurança dos moradores e dos policiais que atuam no local.
O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, chamou a atenção para a jurisprudência consolidada do STJ, que não admite a impetração de habeas corpus coletivo de forma genérica. O ministro destacou que a ausência de individualização das medidas de busca e apreensão contraria diversos dispositivos legais do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. Já o ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou que o Rio de Janeiro passa por momentos sombrios na economia e na política, afetando a justiça criminal e o sistema penitenciário. Para ele, não é possível sacrificar ainda mais as pessoas que vivem em comunidades carentes, submissas ao crime organizado e sem serviços públicos, sujeitando-as a também terem a intimidade dos lares invadida. Por unanimidade, a 6ª turma concedeu habeas corpus e anulou a decisão que decretou a busca e apreensão coletiva. A Polícia Federal de Sergipe, em parceria com uma empresa especializada em segurança, destruiu cerca de 2.000 coletes balísticos. Os coletes estavam com data de validade vencida. Foram destruídas peças do acervo da Polícia Federal no estado, de empresas de vigilância, além daquelas apreendidas durante ações de fiscalização. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quarta-feira, manter a condenação do senador Assis Assir Gurgatz. Em 2018, ele foi condenado pela primeira turma do STF a 4 anos e 6 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro e cumpre a pena em regime semiaberto. O Ministério Público Federal denunciou Assir Gurgatz de ter se apropriado de um empréstimo feito com o Banco da Amazônia. O crime ocorreu entre 2003 e 2004, quando ele presidia a empresa de ônibus Eucator. O dinheiro que deveria ser usado na compra de uma frota nova foi gasto em veículos usados. Por ter foro privilegiado, Gurgatz foi julgado no STF e condenado pela primeira turma em 2018. A pena fixada foi de 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto. O último recurso apresentado pela defesa foi a revisão criminal julgada nesta quarta-feira. Por maioria, o plenário manteve a condenação. Embora se cogite da correção desse juízo valorativo, tenho como certo que tais conclusões não escapam das balizas da ordem normativa. Com efeito, não se articula ocorrência de ilegalidade substancialmente, cingindo-se em conformismo da defesa ao campo do acerto ou desacerto da racionalidade fundamentada na avaliação do juízo competente, que, como disse, se insere no escopo da individualização judicial da pena. Essa questão até se confunde com o próprio mérito, mas, de toda maneira, não caber a revisão em matéria de dosimetria nem para reverter o julgado, como se fosse um recurso, é uma questão de inadequação da via. Então, realmente, a solução é a inadmissão ou não conhecimento dessa revisão, conforme assentou o ministro relator. Não vejo as condições de procedibilidade para que pudesse dar continuidade a esta revisão criminal pelos limites da própria via eleita, e por essa razão eu estou acompanhando às inteiras o voto do eminente ministro relator no sentido do não conhecimento desta revisão. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio votaram para reduzir a pena de Gurgatz para 2 anos e 6 meses. O réu não tem saída para discutir a pena, não tem recurso numa ação penal originária. Os embargos de declaração não foram conhecidos, embargo de divergência também não. E tudo indica que a revisão criminal também não será conhecida. Tem-se a previsão da pena, da sanção para esse tipo, piso de 2 anos e teto de 6 anos. Chegou-se, presidente, a quase o teto nesse crime estritamente formal. E o presidente, ministro Dias Toffoli, disse que era possível apenas julgar a revisão criminal. Já votei aqui no plenário em revisões criminais, conhecendo dela, entendendo que cabe sim conhecer da ação, mas na medida em que a maioria se formou pelo não conhecimento, eu não me pronuncio quanto ao mérito. Atualmente, o senador Gurgatz cumpre a pena em prisão domiciliar. Durante o dia, ele pode acompanhar as sessões no Senado. Torcedores da Mancha Alviverde do Palmeiras devem ser julgados até amanhã no Tribunal do Júri de Brasília.
Gabriel Augusto Silva e Anderson dos Santos Silva se envolveram numa briga entre torcidas no intervalo do jogo entre Flamengo e Palmeiras em junho de 2016, no Estádio Nacional de Brasília. Eles respondem por tentativa de homicídio qualificado. Segundo a denúncia do Ministério Público, a dupla agrediu o torcedor do Flamengo, João Araújo. E no próximo bloco, a expectativa para o julgamento da prisão em segunda instância. Eu volto em instantes, não saia daí. Ser justo a partir do comportamento das pessoas, entendeu? Ser justo com as suas atitudes, não com as palavras. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a validade das prisões após condenação em segunda instância. O julgamento foi interrompido há 2 semanas, com 4 votos a favor e 3 contra. 4 ministros ainda faltam votar. O julgamento deve recomeçar com o voto da ministra Carmen Lúcia e depois dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente Dias Toffoli. Os ministros retomam a discussão sobre a possibilidade de prisão a partir da condenação de segunda instância, procedimento que vem sendo adotado desde 2016, depois de uma decisão apertada da Corte. O plenário do STF discute o assunto em 3 ações ajuizadas pelos partidos Comunista do Brasil, Patriota e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os ministros analisam a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê as possibilidades de prisões, entre elas, após esgotados todos os recursos. 4 ministros entenderam que a prisão após a decisão de segunda instância é válida, porque depois dessa fase não se discute mais as provas, o que afasta a presunção de inocência do réu. Já os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski entendem que a prisão antes de esgotar todos os recursos é inconstitucional. A decisão do plenário será definitiva e deve ser aplicada por todo o judiciário obrigatoriamente. E para falar mais sobre esse julgamento muitíssimo aguardado hoje à tarde, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica Gisele Reis. Gisele, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, a expectativa é grande. Eu queria que você explicasse para a gente agora os efeitos práticos da decisão. Bom, se o tribunal, por maioria, decidir que a prisão após condenação em segunda instância, antes do esgotamento de todos os recursos, que é o chamado trânsito em julgado, né? Sim. Se o Supremo decidir que essa prisão é inconstitucional, quais os efeitos? Os efeitos práticos em relação a isso, e é muito interessante que a gente esclareça, que isso não vai atingir todo o sistema penitenciário, né, todos aqueles que estão presos dentro do sistema penitenciário, porque nós precisamos, até para falar sobre esses efeitos práticos, fazer uma grande diferenciação. Existem aqueles que estão presos provisoriamente, ainda aguardando uma decisão do judiciário, e estão presos em razão de uma prisão preventiva, que é um tipo de prisão provisória, e existem outros que estão presos porque já foram condenados, que já têm sentenças transitadas em julgado, e existem ainda aqueles que estão presos e que não tiveram o direito de recorrer em liberdade, porque estão presos em razão exatamente do entendimento de que é possível prender antes de esgotamento do prazo de todos os recursos. A partir do momento em que o Supremo, né, decidir esse assunto, e caso nós tenhamos uma decisão no sentido de que essa prisão é inconstitucional, isso significa dizer que as pessoas que tiveram condenação em segunda instância poderão recorrer em liberdade, principalmente aquelas, né, que aguardaram o julgamento em liberdade. Porque o que nós temos dentro do sistema penitenciário é que a maioria dos presos estão lá ou por conta de uma prisão preventiva ou por conta de uma prisão decorrente de uma sentença penal condenatória. E é preciso fazer essa diferenciação, porque a prisão preventiva, independentemente dessa decisão do Supremo, ela continuará sendo possível de ser aplicada desde que estejam presentes os requisitos que estão previstos no Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, para evitar o risco de fuga. Então, essas prisões preventivas, elas continuam sendo possíveis, independentemente do que está sendo discutido no Supremo. Agora, não é uma decisão automática, né? O judiciário precisa ser provocado para a liberdade de um preso ou de algum detento que se sinta
que possa ser beneficiado com essa decisão, né, Gisele? Os defensores, né, de que a prisão ela pode já começar a ser executada logo após o julgamento do tribunal, confirmando a decisão, significa dizer que, independentemente de qualquer outro, o que fundamenta a prisão é a própria condenação. Eu não precisaria ter outros motivos para poder prender. Ou seja, a partir do momento em que se tem a confirmação da condenação ou a condenação da segunda instância, para aqueles que defendem a execução provisória da pena, basta ter a condenação que eu já teria que recolher aquela pessoa para começar a cumprir pena. Ou seja, ainda que tivesse pendente de recurso às cortes superiores, né, que seria o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, essas pessoas estariam aguardando o julgamento desses recursos perante as cortes superiores, presas. Então, essa é a corrente que defende que a prisão em segunda instância ela é válida. Para os que defendem que só pode ocorrer prisão a partir do esgotamento de todas as vias recursais, essa prisão só poderia acontecer depois do trânsito em julgado, ou seja, deveria aguardar o julgamento de todas as fases processuais, inclusive a fase recursal, perante o STJ e também perante o Supremo Tribunal Federal. De toda forma, é importante lembrar que em qualquer das circunstâncias, se houver necessidade de uma prisão preventiva, os juízes podem decretá-la, né, desde que, na verdade, seja fundamentada. Então, o que atinge basicamente é saber se o condenado poderá ou não recorrer em liberdade. Agora faltam votar 4 ministros, né? Então nós temos aí um tribunal dividido. Quantos votos favoráveis e contrários até agora, Gisele? Por enquanto, a corrente que prevalece é pela constitucionalidade da prisão logo após a condenação em segunda instância. Inclusive, foi a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Edson Fachin e também pelo ministro Luiz Fux. Essa é a corrente que tem prevalecido no placar que a gente pode dizer, no placar provisório. O ministro Marco Aurélio, que é o relator das ações declaratórias de constitucionalidade, juntamente com a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, entendem pela posição de que essa prisão automática, né, ou seja, condenou em segunda instância, tem que prender automaticamente, eles entendem que isso é inconstitucional, que isso viola o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, onde diz que ninguém poderá ser presumido culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E gira ainda em torno toda essa discussão ao redor do que diz o artigo 283 do Código de Processo Penal. Porque lá estabelece que, dentre as prisões possíveis, uma delas é a prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Julgamento retomado logo mais às 2 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Muito obrigada mais uma vez, Gisele. Eu que agradeço. E no próximo bloco, a abertura da exposição A República e o Supremo. Justiça é algo que a gente espera que seja feita para com a gente e para com os outros também. Novidade na literatura jurídica. O direito tributário é tema de um livro lançado na noite dessa quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília. A obra Constituição Cidadã e o Direito Tributário é uma coletânea de 26 artigos escritos por especialistas da área. O livro homenageia o ministro aposentado Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. A gente escolheu alguns temas, a gente escolheu as pessoas que tinham afinidade acadêmica com o ministro, pessoas de renome, de conhecimento de direito tributário, para que escrevessem sobre os temas e que analisassem os votos do ministro, ou então que, nos casos que ainda não foram julgados, partisse de pressupostos e ideias sempre defendidas pelo ministro, para que sugerisse ao Supremo Tribunal Federal a melhor, talvez a melhor ou a mais próxima da melhor forma de resolver esses futuros casos. O que eu fiz no Supremo foi aplicar a Constituição, estudá-la, interpretá-la, aplicá-la com todo o entusiasmo, toda a reverência e toda a gratidão. Um dos temas da publicação é o sigilo tributário. Quem adquirir essa obra vai ter a oportunidade de desfrutar de artigos que tocam em questões contemporâneas, em questões atuais, que estão fazendo a jurisprudência do direito tributário brasileiro.
O lançamento na biblioteca contou com os ministros Dias Toffoli, presidente do Supremo, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que escreveu o prefácio do livro. O direito não é apenas ciência. O direito é ciência e arte. A hermenêutica jurídica exige um trabalho do espírito, exige uma sensibilidade toda especial, exige, antes de mais nada, amor à justiça. O Supremo Tribunal Federal celebra os 130 anos da República no Brasil com a exposição A República e o Supremo. Os principais fatos que marcaram o rompimento da monarquia são retratados por obras, objetos, documentos históricos, originais e réplicas. A farda de Dom Pedro I e o vestido da imperatriz Maria Leopoldina. As réplicas levam o visitante a um passeio pelo período de transição, monarquia-república. Interessante resgatar o que foi vivido naquele momento, o surgimento do Supremo, os embates que o Supremo teve naquele momento, ainda novo como Supremo Tribunal Federal, de 1891, a despeito da Constituição ser de 1889. Então é muito interessante verificar o amadurecimento da República nesse período. No quadro, a representação do baile da Ilha Fiscal, última grande celebração do Império. Poucos dias depois, Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, proclamou a República. Foi o primeiro presidente do Brasil. A cela original de montaria dele foi trazida do Museu Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul. É a cela utilizada pelo cavalo do Marechal Deodoro na abertura da Constituinte em 1890. Ele passou a tropa em revista utilizando no seu cavalo esta cela. Quem visita a exposição tem a oportunidade de ver um dos documentos históricos mais importantes do Brasil. O original da Constituição de 1891, emprestado pelo Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Está aqui, bem protegido. Até chegar a Brasília, uma operação de logística e muitos cuidados. Ele veio no avião da FAB, vai voltar do avião da FAB, um servidor acompanhando para vir, outro servidor acompanhando para voltar, a temperatura e o grau de umidade é medido todos os dias, de manhã e de tarde, por um servidor do arquivo que vem aqui. Pode parecer excessivo, rigor excessivo, mas é porque é um pergaminho, não é um papel. Ele precisa de cuidados especiais para preservar. O novo regime republicano promoveu mudanças profundas na organização político-jurídica do país e no órgão de cúpula do Poder Judiciário. O então Supremo Tribunal de Justiça deu lugar ao Supremo Tribunal Federal. A exposição à República e o Supremo lembra esse marco histórico, os principais fatos que levaram ao rompimento da monarquia e a atuação do Supremo no período. Ministros do STF e servidores prestigiaram a abertura da exposição. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou os avanços das instituições com a mudança de regime. Com a República veio também o regime democrático, uma democracia ainda embrionária, é verdade, mas que pouco a pouco foi se enraizando na cultura política brasileira. Em sua trajetória, a República Brasileira passou por um longo período de maturação, de desafios e obstáculos. Não obstante, vivenciamos um processo contínuo de fortalecimento de nossas instituições e de nossa democracia. E a exposição fica no Espaço Cultural Ministro Menezes Direito até o dia 19 de dezembro. As visitas podem ser feitas pela manhã, de segunda a sexta, das 10 às 11 e à tarde, às segundas, terças e sextas, de 14 às 17 horas. A entrada é de graça. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.
Brasil.